Essa é uma daquelas séries que colocará parte do público e parte dos analistas em discordância. Um diz, olha que coisa linda, ficaria meses nessa série. E o outro vai dizer, dormi intensamente. Ripley é mais uma adaptação do personagem da Patricia Highsmith, que já foi adaptado em 1999 no filme Talentoso Ripley com Matt Damon. Agora é a vez de Andrew Scott viver o sociopata numa minissérie muito corajosa que coloca Ripley na Europa, envolvendo-se em enrascadas, ou não concluindo missões, enquanto tenta viver também normalmente. A série é uma criação do Steve Zahlen, que também criou a excelente série The Night Of e escreveu roteiros de cinema aclamadíssimos, como O Irlandês, Missão Impossível, O Homem que Mudou o Jogo, Milênio, dentre vários outros. O Steve Zahlen, como sendo aqui o criador da série, e aqui ele escreve e dirige os episódios, como ele é originalmente do texto e geralmente de filmes muito cadenciados, com muita parcimônia, filmes calmos que esgotam um assunto inteiro. O ponto alto da série é justamente isso aí, é justamente o roteiro, é justamente essa calma de lidar com os assuntos. Não falo necessariamente do texto em si, porque é uma série de poucos diálogos, mas de como o roteiro monta tudo, organiza as situações, o ir e vir, o macro dessa história. Quando necessário, é fato, os diálogos brilham. Dizem muito, às vezes com poucas linhas, mas não é esse o ponto que eu quero trazer. É mais essa grande organização. Porque o roteiro ele é tão bem elaborado que a montagem, cara, ela parece relutante em cortar ou simplesmente sair das cenas. Tudo é apresentado de maneira muito meticulosa. Uma morte não é apenas um rompante, um fruto de um rompante. É um rompante que se transforma em uma introspecção profunda do Ripley em busca da melhor maneira de se livrar daquela situação, e assim tudo vai se desenrolando, sendo mostrado do começo ao fim. Se você gosta de coisas mais aceleradas, matou, resolveu, jogou o corpo, sumiu, como é que foi isso? Não é a tua vibe. Essa série aqui não é pra você. É muito estilosa, E sendo estilosa, Ripley aposta no preto e branco, por exemplo, que é muita coragem, inclusive. E esse preto e branco vem tentar eliminar o máximo possível de uma sensação ruim que o sangue ali poderia trazer. É como, muito provavelmente, o Ripley vê aquela realidade. Por exemplo, ele não se choca com o sangue. Talvez ele não consiga discernir sangue de outro líquido, por exemplo. Tanto que às vezes ele passa pelo sangue e diz... tem que limpar isso aí. Então esse preto e branco da série é para que a gente sinta-se nessa visão, nesse sentimento do Ripley para com aquele mundo ali em questão. E aí sim, retira, atenua a sanguinolência da tela, sem precisar, porém, é bom que se diga, eliminá-la da história. E isso cria uma tensão muito intrigante, porque o roteiro é totalmente consciente do preto e branco. Então vai brincando com essa ausência de cores, com esse lance da gente poder ver, mas não ver com tanta clareza, com esse lance dos contrastes e por aí vai. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas em uma cena, por exemplo, o suspense se constrói em torno de uma mancha no chão e deixa uma dúvida, faz uma pergunta. Aquilo ali é sangue ou é xixi de gato? Porque se for sangue, o Ripley tá lascado. É xixi de gato? Se for, beleza, é só mais um dia. Essa ambiguidade, ela só é permitida porque o roteiro assume a necessidade de a série ser assim, do jeito que ela é, preto e branco, altos contrastes. O preto é muito preto, o branco é muito branco. E isso adiciona uma camada muito curiosa e muito saborosa à narrativa, porque enquanto a fotografia é simplesmente linda, ela também é muito importante para a narrativa em si. E isso, cara, isso é raro. Isso é muito raro. Além disso, traz toda a estética setentista, noir, com planos assim arrebatadores. Pausar a série em qualquer momento, em qualquer episódio, até nos momentos mais triviais, mais simples, pode garantir uma foto simetricamente perfeita, um enquadramento assim maravilhoso, dá pra enquadrar e colocar na parede. Nada, absolutamente nada na série, em termos de estética, fotografia, organização, é simples. Nada. Até o simples tem um acento, tem um toque diferente, tem um molho, como dizem. O Ripley, agora olhando pra ele em si, ele é esse personagem perdido em si mesmo. O que faz de rompante termina em vários problemas, gera vários problemas, só que ao mesmo tempo ele jamais vai conseguindo se organizar plenamente. A gente pensa que ele vai se organizar nessa proposta dele, mas no final das contas ele sempre está
se desorganizando, criando fios que a gente não sabe se ele vai conseguir amarrar, costurar, né? Sair melhor daquilo ali. Ele é um personagem que jamais consegue simplesmente parar e apreciar o que aprendeu a gostar ao longo do caminho. É muito bizarro isso, porque é como se você, olha, finalmente achei o que eu quero. Mas não pode. Porque você, né, o seu passado traz situações que você vai ter que resolver e vai ter que ficar sempre não conseguindo ser o que de fato você gostaria de ser, né? Gostaria que você fosse. Então, primeiro ele sai dos Estados Unidos para essa missão, mas tudo muda quando ele percebe, por exemplo, a beleza bucólica do local onde ele se encontra. Quando ele percebe que pode ser muito mais do que alguém contratado para concluir uma missão. Ele se encanta pelo romantismo da Europa, pela arte, pelo bucólico da praia, pela dificuldade de subir vários degraus para chegar a um destino comum, mas que, ao mesmo tempo, o faz apreciar a vista e a vida. O problema, porém, é que o seu jeito de ser, como eu estava dizendo, né, seu estilo, jamais o permite ser apenas isso. E acho que é quando a série ela fica ali nos entregando esse Ripley, nos vendendo esse Ripley, nos fazendo entender esse personagem e nos fazendo enxergar sentido nessa sociopatia de alguém que está querendo largar isso. A série vai tomando caminhos, a história vai virando um certo cabo de guerra entre duas forças. Um Ripley tentando não ser um Ripley e um Ripley tendo que ser um Ripley para se livrar do que o Ripley fez. O roteiro, cara, ele explora subtextos que se integram à narrativa com muita categoria. Há um fascínio, por exemplo, tanto da série quanto do protagonista, pelo pintor, o Caravaggio, que é um pintor conhecido por utilizar bastante sombras intensas, luzes incômodas, né? O chiaroscuro lá, aquela sombra zona bem trabalhada no quadro como um todo, quadro que sobra preto, né? Sobra a cor preta por ali presente. Além de que a obra dele era permeada por temas muito drásticos, como morte e essa mistura do sagrado e do profano. Então a gente tem aqui São Jerônimo escrevendo ali e tal, mas ao mesmo tempo uma caveira ao seu lado, o momento Mori ao seu lado, né? O que é isso, cara? O sagrado e o profano. A gente tem um guerreiro astucioso segurando uma cabeça degolada. O que é isso? Por que esse guerreiro degolou esse cara? O que foi que houve, né? Cara, isso é totalmente o Ripley. Por que o Ripley é desse jeito? Por que ele, ao mesmo tempo, a gente consegue gostar a partir do carisma dele, mas questionar? Caravaggio, tá tudo aí. O Ripley, então, assim, tanto a série quanto o personagem, né, vai encontrando paralelos com o pintor e vai construindo a sua fotografia e também a sua história a partir disso. Né? Como eu disse, o preto é muito preto e o branco é muito branco, né, que na série, coisa que também acontece lá nas obras do Caravaggio. E isso vai criando uma amálgama, uma fusão com a história real do Caravaggio, que também foi acusado de um crime, por sinal, e fugiu, né? Ele ficou fugindo por várias cidades da Europa, assim como o Ripley. Então, ao reconhecer a sua referência e fazer essa autofagia, isto é, trazer a sua referência totalmente para dentro da sua construção, a série também se constrói em torno de Caravaggio, do seu personagem principal, também reconhece em Caravaggio soluções para seus problemas, soluções para sua mente inquieta, enfim. Posteriormente, né, ele toma tanta ciência disso, o Ripley, que define soluções diretamente a partir do pintor. É legal, né? É muito legal observar isso. Enfim, o episódio final é magistral ao realizar essa fusão completa. É impressionante, assim, toque de ouro. E faz pensar também, do ponto de vista artístico, o Ripley está buscando também pintar de alguma maneira, mas também, na verdade, as suas ações, tirando o fato de serem escusas, não é esse o ponto, mas as suas ações, elas são apresentadas como um ritual litúrgico, de alguém que tem tanta certeza do que faz e tanta precisão no que faz, que nunca necessita de pressa, alvoroço, correria. Ora, quem não é assim também? É a série, é essa direção, é essa fotografia. O Ripley, ele prefere a inteligência, a organização e a meticulosidade. A série também. Ela se constrói do mesmo jeito. Jamais ela se permite ser o contrário do que o Ripley enquanto personagem é. Como eu já mencionei, se uma ação é proposta pelo texto, ela será mostrada de ponta a ponta, do começo até o fim, sem necessidade de diálogos expositivos, sem necessidade de ter alguém explicando tudo em cena. Nada disso. São vários os episódios cujos diálogos são protocolares. E na mise-en-scène, né, nessa organização das cenas,
tudo se resolve. Resolve-se tanto que é impossível sair de uma cena sem entender, inclusive, o que tá na cabeça do Ripley. Mesmo que o Andrew Scott, ele vem construindo esse personagem meio esfíngico, né? Meio sem expressividades exageradas. Muitas vezes, para construir personagens assim, recorrem para essa expressividade, essa caricatura. Não, o Ripley poderia estar na esquina e ele é construído dessa maneira. E se a cena em si não resolve, a cena seguinte vai lá e arremata. O que ficou em dúvida na cena seguinte está resolvido. Ou por colocar em texto rapidinho, ou por se complementar em silêncio. Pega a cena anterior e em silêncio finaliza o assunto. É muita habilidade de roteiro. É uma aula de roteiro, de montagem, de atuação. E eu acho que mais do que isso, de total domínio sobre tudo que está em mãos. Tudo que está em mãos na série, né? Não que necessite, mas sim tem utilidade. Vai se amarrando, seja utilidade pontual, para nos fazer colocar em um cenário, seja utilidade macro, global, dentro daquele contexto. Ora, não se pode se tratar de um assunto tão interessante como a questão do Caravaggio que eu trouxe, e de vários outros ao longo da temporada, e simplesmente descartá-los depois. Não, a série abraça todos os temas que surgem ao longo do caminho, esgota tudo que tá por lá, seja numa cena que parece apenas para organizar a história, seja uma cena de suma importância, uma cena muito grande que é revisitada inclusive na hora certa, para finalmente atingir a dimensão perfeita, tanto da cena quanto dessa grande história, quanto da narrativa em si. É muita categoria, gente. É um texto muito preciso. Tudo isso posto, né? A série nos leva a pensar, a refletir sobre a ambiguidade moral do personagem principal, né? Que tipo de protagonista é esse? É o que ela pergunta. E aí faz a gente questionar as nossas próprias reações, tanto perante a matança quanto perante a beleza da fuga, a beleza de sair ileso, digamos assim. Tudo isso cria um fascínio muito complexo em torno do protagonista. A série em si parece fascinada por ele, mas ao mesmo tempo critica esse fascínio quando mostra um Ripley levemente errático, principalmente mais ali pra conclusão, meio atordoado, meio confuso também, mas a temporada inteira, todo episódio tá essa grande luta sendo apresentada em tela. De um lado, seu carisma que nos comove e gera essa ambivalência. Posso gostar desse cara? Do outro, ela nos perturba, tamanha a imparcialidade dele, do Ripley, diante o tanto de atrocidade que acontece no seu caminho. Trocando em outras palavras, será possível admirar a obra de Caravaggio, mas refletir sobre a sua mente perturbada ao mesmo tempo? A série apresenta isso de maneira invertida a partir do Ripley, né? A gente pode odiar suas ações, mas amar a forma como ele se livra delas? Olha que pergunta legal. Ripley é uma minissérie rara, daquelas que rejeitam seu tempo. Um tempo em que tudo é rápido demais, repetitivo demais para que ninguém se perca, colorido demais para prender a atenção. Ripley, a série, recusa isso com todas as forças. É uma anti-maratona, é um anti-atropelo, um anti-barulho, um anti-exposição, um anti-repetição. Representa, portanto, o antídoto perfeito do hoje. Um hoje em que as séries parecem sugerir que o mundo vai acabar amanhã. Um tempo em que o tempo é dobrado várias vezes para caber no bolso como se fosse um papel. Portanto, Ripley é uma resposta, mas em forma de pergunta. E se fizéssemos tudo ao contrário do proposto, qual seria o meu termo perfeito? Porque ela é o oposto do posto. Então, além de toda beleza, cadência, tranquilidade e também a assertividade nos temas que aborda, ela representa uma valiosíssima provocação de um autor que exagera o ontem para a gente refletir sobre o agora. Por isso preto e branco, por isso setentista, por isso que o som é diferente, né? Um som mais da época ali dos anos 60, 70. E com o Ripley, o Steve Zaillian, ele realiza quase que um resgate. E sim, a gente está precisando ser resgatado. Eu não consigo aceitar que a pressa e a superficialidade seja a forma de apreciação mais interessante da arte. Não é possível que seja assim. A gente tá errado, eu tenho certeza disso. E Ripley, toda a sua calma, tá muito certa. E prova o quanto a gente se encontra no caminho errado. É isso, muito obrigado por chegar até o final desse vídeo, né? Um vídeo bem denso aqui, vários elogios para Ripley, minissérie, vai lá e assista, dê aquela olhada caso você não tenha dado. Se você deu já uma olhada, se inscreva aqui no canal, ou melhor, comente aqui embaixo, mas também se inscreva no canal e deixa um like, tá? Você viu ou se você não viu a série. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço em vocês e tchau.